Em 1965, os Beatles desembarcaram no Rio de Janeiro com a equipe da Varig. Em 1985, ela era a maior companhia aérea da América Latina. Em 2006, faliu devendo 3 bilhões de dólares. E a culpada não foi a concorrência, foi uma fundação de previdência que ninguém entendeu até ser tarde demais. Esta é a história da aviação aérea rio-grandense, a Varig, a única companhia aérea brasileira que voava para 4 continentes, símbolo nacional e que afundou enquanto o país assistia, sem conseguir explicar exatamente por quê. A Varig foi fundada em 1927, no Rio Grande do Sul. Por décadas, foi um caso curioso de capitalismo brasileiro. A empresa não pertencia a um dono, nem a acionistas de bolsa. Pertencia a uma fundação chamada Rubem Berta, criada para cuidar dos funcionários. Os trabalhadores eram, em tese, os donos da empresa que trabalhavam. No papel, era bonito. Na prática, criou um problema invisível por 30 anos. A Fundação Rubem Berta era também a maior responsável por uma coisa chamada Aerus, o Fundo de Previdência dos Aeronautas. Toda vez que a Varig dava lucro, parte ia para a Aerus. Toda vez que dava prejuízo, a Aerus ficava no vermelho. E ninguém olhava muito para esse rombo, porque enquanto a empresa fosse grande, a aposentadoria estava garantida. Nos anos 70 e 80, a Varig era invencível. Tinha o monopólio das rotas internacionais brasileiras. Voava direto para Tóquio, Joanesburgo, Frankfurt, Nova York. A primeira classe era lendária: copo de cristal, refeição francesa, comissárias com curso de 5 meses. A Varig era o Brasil que dava certo, embarcando, e foi exatamente nesse auge que entrou a primeira pedra. Em 1990, o governo Collor abriu o mercado de aviação, acabou o monopólio. A Varig de repente competia com TAM, VASP, Transbrasil e depois com a Gol, que nasceu em 2001 já com modelo low cost. A receita por voo despencou, a estrutura de custos, alta, sindicalizada, com fundação atrás, não acompanhou. Aí veio o golpe que ninguém previu, 11 de setembro de 2001. O mundo da aviação parou. Companhias americanas pediram falência em sequência: United, Delta, US Airways. Globalmente, o setor perdeu 50 bilhões de dólares em 3 anos. A Varig, que já estava mal antes, agora estava à beira do abismo. E aqui o problema escondido apareceu. A Aerus, o fundo de previdência, tinha um buraco gigantesco. Quem deveria cobrir? A Varig, dona da fundação. Mas a Varig não tinha caixa. E o governo não queria assumir a dívida de uma empresa privada. E os aposentados, milhares deles, ficaram sem o pagamento que recebiam há décadas. Entre 2003 e 2006, a Varig entrou e saiu de 5 processos de recuperação judicial, cada um com plano diferente, cada um com ministro brigando com o sindicato, cada um com promessa de investidor que sumia na última hora. Em 2005, a tripulação fez greve, enquanto a empresa pedia urgência judicial. Aviões ficaram parados nas pistas, passageiros dormindo em aeroporto. Foi a imagem do colapso. Em 2006, a Varig foi finalmente dividida e leiloada. A parte mais valiosa, a chamada Nova Varig, foi comprada pela Gol Linhas Aéreas por 320 milhões de dólares. A marca continuou voando por algum tempo, em rotas internacionais, até desaparecer completamente em 2010. A parte ruim, a chamada Varig Old, ficou com a dívida. A Aerus continuou sem cobrir os aposentados. Mais de 20 mil pessoas processaram a União por anos, buscando o pagamento. A pergunta que sobra é por que uma empresa tão grande, tão querida, tão lucrativa em pelo menos 3 décadas, conseguiu colapsar tão completamente? A resposta tem 2 partes. A primeira é estrutural. A fundação,
Rubem Berta deu à Varig um modelo de governança onde ninguém tinha incentivo de longo prazo. Os funcionários donos queriam salário e aposentadoria agora. Não tinham acionista cobrando estratégia de 5 anos. Quando o mercado mudou, a empresa não tinha governança para mudar junto. A segunda é financeira. O fundo de pensão escondeu o tamanho do problema por décadas. Quando explodiu, o passivo virou maior que o ativo. Não era mais empresa em crise, era empresa tecnicamente falida, tentando voar com chumbo no porão. A lição da Varig é incômoda, especialmente para quem trabalha em empresa familiar, cooperativa ou qualquer estrutura onde o controle parece estar nas mãos certas. Controle não é a mesma coisa que governança. E governança ruim, com tempo suficiente, transforma o ativo mais valioso em ônus impagável. A Varig morreu não porque ninguém amava da empresa, morreu porque amor demais, no balanço errado, vira dívida. Se esse tipo de história te interessa, se inscreve no canal. Toda terça, quinta e sábado, tem mais um case de negócio que virou pó.